Fala, meus queridos, tudo certo? Vamos continuar o nosso estudo sobre as reações químicas, né? Na aula passada a gente deu uma revisada no balanceamento das reações químicas, né? E agora a gente vai ver a classificação dessas reações de acordo com algumas características delas. Bom, vamos dar uma relembrada na como que a gente representa uma reação química, né? Nada mais é que uma relação entre reagente e produto. Reagente, todas as substâncias que estão antes da seta, produto, todas as substâncias que estão depois da seta, não é? E a classificação em si dessas reações vai ser de acordo com as características dos produtos e dos reagentes, se a substância é simples, se a substância é composta, se é uma substância se transformando em várias, se são várias se transformando em uma só. Então vamos lá. A primeira classificação vai ser a reação de adição ou de síntese, que é quando duas substâncias ou mais, aqui tanto faz se são substâncias simples ou se são substâncias compostas, elas vão se transformar em apenas uma única substância. Por exemplo, o SO3 mais a água virando H2SO4, que é o ácido sulfúrico. A gente tem aqui um exemplo de duas substâncias que se transformam em apenas uma. O contrário dessa característica vai ser a reação de decomposição ou análise, que é quando uma única substância se transforma em duas ou mais. Detalhe que aqui essa uma única substância ela tem que ser composta, senão ela não consegue se transformar em outras substâncias. E aproveitando aqui, né, para dar uma revisada, o que é uma substância simples e o que é uma substância composta, não é? Substância simples vai ser aquela formada por um único elemento. Pode ter 2, 3, 4, 5 átomos, não importa, mas sendo formado por um único elemento, é uma substância simples. Já uma substância composta ela é formada por dois ou mais elementos. Por exemplo, aqui no caso da água, são três átomos, dois de H e um de O. Dois elementos diferentes, então uma substância composta. E agora é legal a gente saber fazer essa diferenciação por causa das duas próximas classificações. A primeira delas é a reação de deslocamento ou de simples troca, que é quando uma substância simples reage com uma substância composta, transformando-se em uma nova substância simples e uma nova substância composta. Dá uma olhadinha aqui nesse exemplo. A gente tem o zinco reagindo com o ácido clorídrico, virando o gás hidrogênio e o cloreto de zinco, certo? Reparem, gente, o zinco ele é um metal, tendência de formar cátions, então ele vai entrar no lugar do cara que for o positivo na minha substância composta. No caso aqui, é o hidrogênio. Então a gente fala que o zinco desloca o hidrogênio para acontecer essa reação de simples troca. Já uma reação de dupla troca, duas substâncias compostas se transformam em duas novas substâncias compostas. Por exemplo, aqui, o NaNO3 mais o AgCl. Repara o que está acontecendo. O Na, que é o positivo do primeiro, vai interagir com o negativo do segundo. Já o negativo aqui, né, que é o NO3, reage com a prata. No bom português, as pontas, né, ponta com ponta, o Na e o Cl, vão juntar, vai formar uma nova substância, e os meios, o NO3 e o Ag, formam a outra substância. Sempre lembrando, primeiro o positivo, depois o negativo. E uma última classificação é a reação de combustão, e aqui tem que tomar um certo cuidado que ela tem uma característica bem especial. Ela também é conhecida como uma queima, e é uma reação assim, de um combustível, ou seja, uma substância que vai ser queimada, e um congruente. Geralmente, quase sempre, em quase todas as combustões, o meu congruente é o O2. Esse é um belo indicativo que está acontecendo uma reação de combustão. Por exemplo, aqui, na queima do propano, que é o gás do botijão de gás, né? Ele reagindo com o oxigênio vai formar CO2 e água, ou seja, viu O2, reação de combustão. Só que também cuidado para não confundir com a adição, por exemplo, o ferro mais O2 dá o óxido de ferro. Ou seja, aqui, gente, o que está acontecendo? Duas substâncias se transformando em apenas uma. É uma reação de adição? Até é, mas o fato de ter o oxigênio aqui a torna também uma reação de combustão. Então, cuidado com esses pequenos detalhes, tá, pessoal? Bons estudos e a gente se vê numa próxima.